Você já parou para se perguntar qual é a parte mais difícil de aprender inglês? De tudo que você tem que aprender. Você está começando, tem um sonho de ser bom em todas as áreas de inglês, mas qual é a coisa mais difícil? No vídeo de hoje eu vou lhe explicar o que eu considero ser a parte mais difícil de aprender inglês. Olá, aqui é Matheus Dantas e no vídeo de hoje eu vou lhe falar que a coisa mais difícil, mais desafiadora para alguém que está começando a aprender inglês provavelmente é dominar a pronúncia. Porque a pronúncia em inglês, de tudo que o inglês pode lhe apresentar, tem coisas que você pode considerar fácil, difícil, provavelmente a pronúncia é aquilo que vai ser mais difícil para você dominar se o seu conhecimento de inglês é ainda pequeno. Tem muitas coisas no inglês que você vai até tirar de letra, ou até é só uma questão de prática, de se acostumar. Gramática não é muito complicado, pelo menos comparado com o português. Então tem muita coisa no inglês, o vocabulário também é só com costume, com hábito, mas de todas as coisas no inglês, essa parte da pronúncia, por causa da fonética, eu acho que é o que pega muitas pessoas. Porque tem muita coisa em inglês, palavras que você não fala no português. Não, é difícil, porque é uma fonética desconhecida para você, é uma coisa nova. São termos assim que você não está acostumado. Não tem palavras no português que você olhe para trás e diga: ah, o jeito de pronunciar isso é igual a tal palavra em português. E não existe. Então é uma coisa totalmente nova para você. Como por exemplo aqui nessa camisa aqui, que eu tenho aqui essa palavra que significa verdade, truth. Esse TH, você tem que fazer esse truth. É uma coisa nova, não é normal esse som de TH no português. Isso é uma coisa que pega muita gente, até quem já é fluente, eu admito até para mim mesmo que nem sempre você consegue pegar exatamente como tem que ser. Então isso não é uma coisa que vai barrar você, vai atrapalhar você, vai impedir você de ser fluente em inglês. Mas é uma coisa que você tem que se acostumar, tem que saber que existe, tem que saber que você vai enfrentar isso quando você for aprender inglês e quiser masterizar, dominar cada vez mais a pronúncia do inglês. Outras coisas você consegue tirar melhor, mas isso você vai ter que realmente bater de frente com coragem para pegar. Sons de TH, outros sons, por exemplo, é o som do R. É uma palavra, por exemplo, se eu disser rest, você não vai dizer rest. O R não é rest, assim, você vai dizer rest. Então você tem essa fonética assim, rest. Então isso é uma coisa que você tem que pegar. E se a gente juntar uma com a outra, se eu juntar esse TH, que pega muita gente, e o R em uma palavra só, qual seria uma palavra que eu tenha TH e um R também? Por exemplo, bathroom, bathroom. Você vê que eu pego bathroom, tudo junto assim. Não é uma coisa tão confortável, mas é uma coisa que você, de novo, vai ter que se acostumar, vai ter que saber que o caminho é esse. Você vai ter que pegar essas fonéticas diferentes, essas fonéticas e vai acostumando. Pode não sair perfeito e não precisa sair perfeito. Muitas pessoas que são fluentes em inglês, bastante fluentes até, ainda tem dificuldade com isso, ou consegue se aproximar desse som de um jeito que não incomoda mais. Você não vai deixar de alcançar seu objetivo no inglês se você não dominar isso perfeitamente. Você só precisa dar o máximo, saber como é e tentar ir até onde for. Porque você vai ser entendido. Se você chegar próximo o suficiente dessas pronúncias, você vai conseguir. Que é o objetivo. O objetivo é entender inglês e se fazer entendido. Se você alcançar isso, você está num bom caminho. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um amigo meu que não conseguia pronunciar de jeito nenhum uma palavra. Eu vou botar aqui na tela essa palavra aí. Você saberia pronunciar essa palavra? Olhando só para isso aí, você consegue dizer? Eu vou dizer para você, um amigo meu não conseguia de jeito nenhum. Eu tentei devagarzinho mostrar para ele. Essa palavra é treasure. Vai lá, tente falar aí comigo, tente falar sozinho aí. Treasure. Vou separar duas partes aí, duas partezinhas só para ficar mais fácil. Treasure. Jure. Treasure. É o que? Tesouro. Essa palavra significa tesouro. Então, treasure, treasure, treasure. Se você não conseguiu, não tem problema, mas é só para lhe mostrar um exemplo, mais uma palavra, onde realmente pega as pessoas que estão começando no inglês. É normal se você não conseguiu. O importante é você ser exposto a esse tipo de pronúncia, a esse tipo de palavra,
porque seu cérebro precisa saber que essa fonética existe. E dentro dessa linha, talvez outra dificuldade com relação à fonética não é exatamente você não conseguir pronunciar, como eu disse agora, um som de TH, um som de R, um som de treasure. Não é necessariamente que a fonética é difícil, mas é uma fonética que você até sabe, mas você não sabe exatamente dentro da palavra. Por exemplo, se eu disser para você out, você está vendo aí, O-U-T, out, você pode olhar ali, na sua cabeça você diz, eu estou vendo um O, estou vendo um U e um T perto. Então esse O-U tem esse som de AU, out. Aí você começa a se condicionar que o O-U tem um som de esse AU, out. Perfeito, você está indo num bom caminho. Você conseguiu, seu cérebro pegou uma ideia. Pronto, O-U é out. Aí você vai ver uma outra palavra, por exemplo, essa aí, couch. De novo, o mesmo O-U e o mesmo AU. Assim como eu olhei out, agora estou vendo couch. Logo, seu cérebro, tem um padrão aqui. O-U é sempre AU. Beleza, peguei isso aí. Qualquer lugar, AU. Não é difícil, é uma coisa que você sabe pronunciar. Existem palavras em português que tem AU. Não é como o TH na minha camisa aqui, que você não está acostumado. Não é como o R de rest. É AU. Pronto, peguei. Quando eu ver OU, toda vez que tiver OU, vou falar AU. E é assim que muita gente acaba acostumando a cabeça, acostumando seu cérebro a sempre ver isso. OU vai ser AU. Só que vai ter vezes que não vai funcionar. Porque tem palavras, por exemplo, essa aí que eu estou mostrando na tela agora. Talvez você ache, D-O-U, DAO, né? Então vai ficar DAO. Não, é DOU. Essa palavra se fala DOU. Não tem nada a ver. O é o mesmo OU, muito. Dá para confundir tranquilo. Você dizer, pô, se eu tenho out, se eu tenho couch, por que eu não tenho DAO aqui, né? Não, é DOU. A pronúncia disso é DOU. Não tem como eu olhar para uma palavra e dizer assim, o OU aqui vai ser AU e o OU ali vai ser OU. Não, isso aí é só questão de costume mesmo, é questão de hábito, é questão de estar muito mergulhado no inglês a ponto de você perceber essas diferenças. Aí você vai percebendo, olha, aqui é AU, aqui é OU. E vai ser assim. Inclusive, eu vou até lhe mostrar uma, dessa que está na tela aí, você que talvez lembre aí da sua física de ensino médio. Você sabe como é que fala isso? Eu vou dizer como é que eu acredito que 99% dos professores de física vão dizer que saia um joule, não é? Não é joule, é joule, tá? Ao contrário, de novo, isso aí é normal. Quem não fala inglês, ou até quem fala, tem gente até que fala que pode não saber isso. Se você não estudou física, pelo menos em inglês, ou nunca escutou algo parecido, você talvez ache mesmo que o OU, nesse sentido, vai ter esse som de AU, mas não é. É joule. Então, se você falar, por exemplo, você está ali fazendo um probleminha de física, aí está lá, resultados, 5 joules. Não é. Ajude os professores de física no Brasil e diga que não se fala 5 joules. Se fala 5 joules. 1 joule, 2 joules. É assim que fala, e digo isso por experiência própria, porque eu morei e estudei nos Estados Unidos, já tive aula de física especificamente, e escutei uma professora americana chamando de joule. Então saiba de agora que joule não existe, é joule. Em inglês não é um sprint, é uma maratona, é uma coisa de longo prazo. E quanto mais no inglês você estiver mergulhado, mais vai ficar fácil para você não cometer erros e saber quando falar de um jeito e quando falar do outro. Então é por isso que eu considero a fala do inglês provavelmente a parte mais difícil que pega as pessoas, os brasileiros que estão tentando aprender inglês. Diria para você que se você conseguir dominar a fala, o resto não é muito complicado no inglês, é só uma questão de prática mesmo e você vai conseguir alcançar um bom nível de fluência no inglês se enxergar inglês como uma maratona, uma coisa que você não precisa fazer muito em pouco tempo, mas precisa fazer um pouquinho todo dia, pensando no longo prazo. Espero que esse vídeo você tenha gostado, eu tenha aprendido alguma coisa de valor e te vejo no próximo vídeo.